Então, muito boa tarde a todos. Vamos retornar aos nossos estudos aqui, continuando com o subtópico Comparação da célula animal com formas pré-celulares de vida. A célula é um organismo muito complicado que se desenvolveu por centenas de milhões de anos, depois que a primeira forma de vida, um organismo similar aos vírus atuais, apareceu na Terra. A figura 2.10 mostra os tamanhos relativos de o menor vírus conhecido, um vírus grande, uma rickettsia, uma bactéria e uma célula nuclear, indicando que a célula tem diâmetro aproximadamente 1000 vezes a do menor vírus e, portanto, cerca de 1 bilhão de vezes o volume do menor vírus. Correspondentemente, as funções e a organização anatômica da célula são também muito mais complexas que as do vírus. Então aqui a figura 2.10 trazendo a comparação dos tamanhos dos organismos pré-celulares com o de uma célula média do corpo humano. Então, um vírus pequeno, um vírus grande, uma rickettsia e uma célula. A explicação aqui já foi dada. Que a célula, como foi dita, se desenvolveu muito mais, que essas formas pré-celulares de vida, e também é uma estrutura muito maior, tanto em área quanto em volume. O constituinte essencial que confere vida ao pequeno vírus é o ácido nucleico, revestido por uma capa de proteína. Então, o vírus aqui ele é simplesmente uma capa de proteína com o seu ácido nucleico dentro. Esse ácido nucleico é composto dos mesmos constituintes do ácido nucleico básico, DNA ou RNA, encontrados nas células de mamíferos, e ele é capaz de se autorreproduzir sob condições adequadas. Assim, o vírus propaga sua linhagem de geração para geração e é, portanto, estrutura viva, da mesma forma que as células e o ser humano são estruturas vivas. Então, pelo fato de o vírus conter esse material genético, DNA ou RNA, ele conseguir, através de um mecanismo adequado, propagar e se autorreproduzir, ele também é considerado uma estrutura viva. Com a evolução da vida, outras substâncias químicas, além do ácido nucleico e das proteínas, se tornaram partes integrais dos organismos. E funções especializadas começaram a se desenvolver em diferentes partes dos vírus. Formou-se membrana ao redor do vírus e dentro da membrana apareceu matriz fluida. Substâncias químicas especializadas se desenvolveram no fluido para realizar funções especiais. Muitas enzimas proteicas pareciam ser capazes de catalisar reações químicas e, portanto, determinar as atividades do organismo. Então, aqui o processo de evolução. Como que saiu lá dessa primeira forma de vida, que era semelhante a um vírus, e se desenvolveu primeiramente, formou a membrana, apareceu a matriz, e com isso foram desenvolvendo alguns mecanismos que permitiu realizar algumas funções especiais. E com a realização dessas funções, permitiu determinar algumas atividades no organismo. Em estágios ainda mais recentes de vida, especialmente nos estádios rickettsiais e bacterianos, desenvolveram organelas no interior do organismo, representando estruturas físicas com agregados químicos que realizam funções mais eficientemente do que as mesmas substâncias químicas dispersas na matriz fluida. Então, aqui é a organização que se deu com as organelas. E essas organelas apresentam as funções de maneira mais eficiente. E, com isso, ajudou com essa evolução e para essa forma de vida se manter. Por fim, na célula nucleada desenvolveram organelas ainda mais complexas, sendo a mais importante delas o próprio núcleo. O núcleo distingue esse tipo de célula de todas as formas inferiores de vida. O núcleo proporciona um centro de controle para todas as atividades celulares e assegura a reprodução exata de novas células, geração após geração. Cada nova célula exatamente com a mesma estrutura de sua progenitora. Então aqui a organela é essencial para a propagação dessas informações aqui, que foi o núcleo, que foi ele que permitiu
com que as células posteriores que viriam apresentassem uma estrutura exatamente igual à da célula mãe. E com isso permitiu propagar essa informação genética. Sistemas funcionais da célula. No restante desse capítulo, discutiremos diversos sistemas funcionais representativos da célula que fazem dela um organismo vivo. Então, vai trazer algumas funções e algumas características presentes nas células e como esses sistemas funcionam. Primeiramente, começando aqui com o subtópico ingestão pela célula endocitose. Para uma célula viver, crescer e se reproduzir, ela tem de obter nutrientes e outras substâncias do líquido ao seu redor. A maioria das substâncias passa através da membrana celular por difusão ou transporte ativo. Então, a célula necessita adquirir esses nutrientes, e esses nutrientes podem atravessar a membrana tanto por difusão quanto transporte ativo. A difusão envolve o transporte através da membrana causado pelo movimento aleatório das moléculas da substância. As substâncias se movem pelos poros da membrana celular ou, no caso das substâncias lipossolúveis, através da matriz lipídica da membrana. Então, nesse caso, a substância que está do lado de fora, por movimento aleatório, ela pode entrar. Se ela for lipossolúvel, ela atravessa diretamente a membrana. E se ela não for lipossolúvel, ela pode atravessar os poros que existem na membrana, os poros formados pelas proteínas. Entretanto, essa difusão ocorre por movimento aleatório. Então, quer dizer que a célula não gasta energia para colocar essas substâncias, para essas substâncias irem para o meio intracelular. O transporte ativo envolve o carregamento de substâncias através da membrana por estrutura proteica física que atravessa a membrana. Esses mecanismos de transporte ativo, tão importantes para a função celular, serão apresentados detalhadamente no capítulo 4. Então, aqui já é um sistema de carregamento. Então, as proteínas se organizam de forma a formar um canal. Esse canal, com o uso de energia, por isso chamado de transporte ativo, que necessita de energia para fazer essa locomoção de substâncias, ele age colocando as substâncias do meio externo para o meio interno da célula e também pode fazer a função inversa, né? Jogar substâncias que estão no meio interno para o meio externo. Partículas muito grandes entram na célula por meio de função especializada da membrana celular, chamada endocitose. Então, quando a partícula é muito grande para atravessar ou por difusão, que não consegue atravessar nem por difusão, nem por esses canais, já que ela é muito grande, ela vai necessitar utilizar o mecanismo da endocitose. As principais formas de endocitose são a pinocitose e a fagocitose. Então, a endocitose é um mecanismo para que a célula englobe moléculas muito grandes. E essa endocitose pode ser de duas formas. Ela pode ser por pinocitose ou fagocitose. A pinocitose significa ingestão de minúsculas partículas que formam vesículas de líquido extracelular e por componentes particulados no interior do citoplasma da célula. Fagocitose significa a ingestão de grandes partículas, tais como bactérias, células totais ou partes dos tecidos em degeneração. Então, a diferença principal é que a pinocitose vai ser dessas partículas menores, que vão formar essas vesículas líquidas dentro da célula, e já a fagocitose vai ser das partículas maiores, tais como aqui já trazendo, né, alguns patógenos, como algumas bactérias e até algumas células inteiras, que podem estar apresentando o processo de degeneração. A pinocitose ocorre continuamente nas membranas celulares da maioria das células, mas é especialmente rápida em algumas delas. Por exemplo, ela ocorre tão rapidamente em macrófagos que cerca de 3% da membrana total do macrófago são engolfados, na forma de vesículas a cada minuto. Então a gente vai ver uma imagem de como ocorre essa pinocitose, mas para formar essas vesículas, a célula engloba essa substância, essa molécula, e englobando essa molécula, ela engloba utilizando-se da sua matriz, da sua membrana plasmática, né? Então, como ela engloba utilizando sua membrana plasmática, cerca de 3% da membrana plasmática total do macrófago pode ser usada para formar essa pinocitose, né? Para fazer essa pinocitose.
Mesmo assim, as vesículas pinocíticas são muito pequenas, normalmente apenas 100 a 200 nanômetros de diâmetro, que a maioria delas só pode ser vista ao microscópio eletrônico. A pinocitose é o único meio pelo qual a maioria das grandes macromoléculas, tal como a maior parte das moléculas de proteína, pode entrar na célula. A velocidade de formação das vesículas pinocíticas é usualmente aumentada quando essas macromoléculas aderem à membrana celular. Então, aqui explicando, né, que vai ocorrer principalmente, na maior parte, com o englobamento de proteínas, que é o meio pelo qual muitas proteínas que são macromoléculas, são proteínas grandes, vão entrar na célula e normalmente ocorre quando essas proteínas aderem à membrana celular. A figura 2.11 mostra as etapas sucessivas da pinocitose de 3 moléculas de proteína que aderem à membrana. Então aqui a figura 2.11, mecanismos de pinocitose. Então a gente vai explicar mais para frente cada nome aqui envolvido. Eu acho melhor a gente ler primeiro e depois voltar nessa figura. Essas moléculas em geral se ligam a receptores, as moléculas no caso, as proteínas que poderão ser englobadas, né, outras moléculas que serão englobadas. Se ligam aos receptores de proteínas especializados na superfície da membrana, que são específicas para o tipo de proteína que será absorvida. Então, na membrana, existem receptores específicos para a proteína que a célula vai necessitar. Então, esses receptores vão reconhecer essa proteína e vão se ligar nela. Os receptores, na maioria das vezes, estão concentrados em pequenas concavidades na superfície externa da membrana celular, chamadas concavidades revertidas, que são os locais onde vão ter esses receptores. Na face interna da membrana, abaixo dessas cavidades, existe uma malha de proteína fibrilar, chamada clatrina, bem como outras proteínas, incluindo talvez filamentos contráteis como a quitina e miosina. Então, na parte no meio intracelular, né, vai existir essa malha dessa proteína chamada clatrina e também pode haver os filamentos de quitina e miosina que vão agir para englobar essas moléculas. Se as moléculas de proteína se unem aos receptores, as propriedades da superfície da membrana local se alteram de tal forma como ocorre invaginação. E as proteínas fibrilares ao redor da abertura da cavidade em invaginação fazem com que suas bordas se fechem sobre a proteína ligada aos receptores, engolfando também pequena quantidade de líquido extracelular. Imediatamente, a parte invaginada da membrana se destaca da superfície, formando a vesícula pinocítica no citoplasma da célula. Então, agora a gente vai ver a imagem. Então, aqui a proteína, né, em roxo, a proteína que vai ser englobada, em verde, os receptores que estão voltados para o meio externo, e aqui a clatrina, que são as proteínas que vão ajudar para englobar essas proteínas que serão pinocitadas. As cavidades revertidas pelos os receptores. Então, as proteínas vão se ligar aos receptores, e a clatrina, junto com os filamentos de actina e miosina, vão poder invaginar, né, e formar esse círculo ao redor da proteína que necessita ser englobada. Então, quando essas duas partes se unem, a membrana vai se ligar aqui e interiormente vai estar a vesícula com os receptores ligados às proteínas. Aqui, essa parte, esse círculozinho laranja mais claro, é parte da membrana plasmática, né, que foi utilizada para formar essa vesícula. E a clatrina vai ocorrer dissolução dela, já que aqui já foi formado a vesícula pinocítica. O que faz com que a membrana celular passe pelas deformações necessárias para se formar as vesículas pinocíticas permanece essencialmente um mistério. Esse processo requer energia do interior da célula suprida pelo ATP, substância de alta energia discutida adiante nesse capítulo. Também requer a presença de íons cálcio no líquido celular, que provavelmente reagem com os filamentos de proteína contratem abaixo das cavidades revertidas para gerar força e destacar as vesículas da membrana celular. Então é importante ressaltar que utiliza-se energia da célula para formar essas vesículas pinocíticas
E eu esqueci de falar também que quando ela engloba essas proteínas, junto também vai ter esse branquinho aqui que é parte do material extracelular, né? Então, parte desse líquido extracelular também vai estar presente dentro da vesícula pinocítica. Então, esse é o processo de pinocitose. Agora a gente vai explicar o processo de fagocitose, que ocorre em moléculas consideravelmente maiores. A fagocitose ocorre de forma muito parecida com a pinocitose, mas envolve partículas grandes em vez de moléculas. Apenas certas células têm a capacidade de fagocitose, mas notavelmente os macrófagos dos tecidos e alguns leucócitos. Então, não são todas as células que têm a propriedade de fagocitose. A fagocitose vai ocorrer com partículas grandes e não com moléculas como na pinocitose, e essa é a principal diferença delas. O mecanismo vai ser semelhante e existem algumas células que são muito especializadas nessa função, com aqui o destaque para os macrófagos e alguns leucócitos. A fagocitose se inicia quando uma partícula tal como bactéria, célula morta ou resto de tecido se liga aos receptores na superfície do fagócito. No caso das bactérias, cada uma geralmente está ligada a um anticorpo específico e é o anticorpo que se liga aos receptores do fagócito, arrastando a bactéria com ele. Essa intermediação de anticorpos é chamada opsonização, discutida nos capítulos 33 e 34. Então, para formar essa vesícula fagocítica, é necessário com que a partícula que vai ser englobada se ligue aos receptores, tais como na vesícula pinocítica, que foi exemplificado já. Então, no caso das células, né, como células mortas de tecido, já vai haver esse receptor esperando, né, porque a célula vai ser especializada, mas nos casos das bactérias, o sistema imune vai, primeiramente, gerar anticorpos. Esses anticorpos vão se ligar a essas bactérias ou a esses patógenos, e o que os receptores da superfície de membrana vão reconhecer, na verdade, não é a bactéria, e sim os anticorpos que foram ligados às bactérias. Então, quando o receptor reconhece esse anticorpo, ele sabe que ligado a esse anticorpo está uma molécula patogênica. E com isso, essa intermediação do receptor é a chamada opsonização. Então, a bactéria ligada ao receptor e o receptor, a bactéria ligada ao anticorpo e o anticorpo ligado ao receptor, com isso vai ocorrer a fagocitose, e a fagocitose vai englobar os receptores, os anticorpos e as bactérias. E assim, essas bactérias poderão sofrer o processo de degradação. A fagocitose ocorre segundo os seguintes passos. Os receptores da membrana celular se ligam aos ligandes na superfície da partícula. Então, assim como na fagocitose existem os receptores, né? Na pinocitose existem os receptores na membrana celular e eles vão se ligar aos ligandes que estão na superfície da partícula. No caso das bactérias, esses ligandes são os anticorpos. As bordas da membrana ao redor dos pontos de ligação evaginam em fração de segundo para envolver toda a partícula. Então, progressivamente, mais e mais receptores da membrana se unem aos ligandes da partícula. Tudo isso ocorre repentinamente, como um zíper, para formar a vesícula fagocítica fechada. Então, é um processo que ocorre continuamente e essa ligação, a maneira que os receptores vão se ligando, vai formando e vai fechando essa vesícula fagocítica. A actina e outras fibrilas contráteis no citoplasma envolvem a vesícula fagocítica e se contraem ao redor de sua borda externa, empurrando a vesícula para o interior. As proteínas contráteis então fecham a abertura da vesícula tão completamente que ela se separa da membrana celular, deixando a vesícula no interior da membrana. Da mesma forma como as vesículas pinocíticas são formadas. Então é justamente isso. Com o englobamento dessa partícula, as duas extremidades da evaginação vão se unir e com isso vai formar essa vesícula fagocítica no interior do citoplasma, no interior da célula, e a membrana vai estar no meio interno e a outra parte vai se unir fechando a célula. Digestão de substâncias estranhas, pinocíticas e fagocíticas dentro da célula, função dos lisossomos. Então, uma vez formada essas vesículas, né, tanto com os materiais para ser degradados, quanto com os patógenos também para ser degradados, vai haver função dos lisossomos para que ocorra essa
essa digestão dessas substâncias. Quase imediatamente após o aparecimento de uma vesícula pinocítica ou fagocítica no interior da célula, um ou mais lisossomos se ligam à vesícula e lançam suas hidrolases ácidas no interior da vesícula, como mostra a figura 2.12. Então, o lisossomo vai se unir à vesícula e vai lançar as suas enzimas que estavam interiormente dentro do lisossomo e agora vão para unir, né, e vão para dentro dessa vesícula. Assim, uma vesícula digestiva é formada no citoplasma da célula, na qual as hidrolases vesiculares começam a hidrolisar as proteínas, carboidratos, lipídios e outras substâncias das vesículas. Os produtos de digestão são pequenas moléculas de aminoácido, glicose, fosfatos e outros, que podem se difundir através da membrana da vesícula para o citoplasma. Então, essas hidrolases vão agir quebrando essas moléculas maiores, né, nos seus constituintes. Então, ela vai quebrar as proteínas em aminoácidos, os carboidratos em glicose, os lipídios em ácidos graxos e quebrar todos os constituintes ali que foram englobados. E com isso, uma vez quebradas, essas substâncias simples já não vão oferecer riscos para a célula. E com isso, aí ela pode se difundir através da membrana para o citoplasma. O que sobra da vesícula digestiva, chamada corpo residual, então essas moléculas aminoácido, glicose e fosfato, ela pode ser reaproveitada pela célula, então ela vai para o citoplasma. Entretanto, vai sobrar ali um resíduo, né, que é o chamado corpo residual. E ele representa substâncias indigeríveis. A maior parte dos casos, esse corpo residual é finalmente excretado pela membrana celular pelo processo de exocitose, que é essencialmente oposto da endocitose. Dessa forma, as vesículas pinocíticas e fagocíticas contendo lisossomos podem ser chamados órgãos digestivos das células. Então, esse corpo residual, como a pinocitose e a fagocitose trouxe para dentro da célula esse material a ser digerido, a exocitose vai pegar esse corpo residual e esses resíduos gerados e mandar para fora, para o líquido extracelular. E com isso, assim, essas vesículas podem ser chamadas de órgãos digestivos das células. Regressão dos tecidos e autólise das células. Então aqui a gente vai explicar a figura 2.12 antes. Digestão de substâncias nas vesículas pinocíticas ou fagocíticas por enzimas derivadas dos lisossomos. Então, em verde, tem os lisossomos. Aqui, uma molécula, uma partícula que vai ser reconhecida pelos receptores, vai formar a vesícula pinocítica e fagocítica. Os lisossomos vão aderir a essa vesícula e, uma vez aderidos, eles vão liberar suas hidrolases dentro desse material. Essas hidrolases vão agir sobre essa molécula que foi fagocitada ou pinocitada, vai destruir ela em moléculas menores que serão liberadas para o citoplasma e vai sobrar o corpo residual. Esse corpo residual essa vesícula vai se aderir à membrana e assim vai mandar o corpo residual para fora excretando. Regressão de tecidos e autólise das células. Certos tecidos corporais podem com frequência regredir até tamanho menor. Por exemplo, isso ocorre com o útero depois da gravidez, nos músculos durante longos períodos de inatividade e nas glândulas mamárias, ao final da lactação. Os lisossomos são responsáveis por grande parte dessa regressão. O mecanismo pela qual a falta de atividade do tecido faz com que os lisossomos aumentem sua atividade é desconhecido. Então, existem alguns órgãos que necessitam dessa regressão e dessa autólise de células. E os lisossomos vai ter uma atividade nessa regressão e nessa autólise. Entretanto, como isso ocorre a fundo, ainda é um processo desconhecido. E aqui eu cito alguns exemplos, né? Como o útero após a gravidez, que vai necessitar reduzir de tamanho, como os músculos durante a inatividade, que também vão regredir, e a glândula mamária ao final da lactação. Outro papel especial dos lisossomos é a remoção das células danificadas ou partes danificadas dos tecidos. Danos celulares causados pelo calor, frio, trauma, produtos químicos ou qualquer outro fator induzem os lisossomos a se romper. Então,
Existem alguns processos onde as próprias células vão necessitar ser removidas. Então, células danificadas ou parte das células danificadas necessitam ser retiradas, já que não estão executando suas funções normalmente. Então, elas precisam ser degradadas. E essas hidrolases que vão agir para digerir essas substâncias. Se o dano for leve, apenas parte da célula é removida, seguida ao seu reparo. Se o dano for grave, toda a célula é digerida, processo conhecido como autólise. Então, a autólise é quando o corpo reconhece que aquela célula ali ela já não está realizando sua função devidamente. Pode ser porque sofreu algum dano celular causado por esses agentes ou por outros motivos, como talvez ela já ficou velha, já apresentou algum defeito genético, então com isso o corpo reconhece que ela já não está, ou se reconhece, o corpo reconhece que ela não está sendo mais necessária, e assim vai ocorrer a autólise, que é o processo onde toda a célula vai ser digerida. Dessa maneira, a célula é completamente removida e nova célula do mesmo tipo é normalmente formada com reprodução mitótica de célula adjacente ou substituição à antiga. Os lisossomos também contêm agentes bactericidas, que podem matar bactérias fagocitadas antes que possam causar danos celulares. Esses agentes incluem lisozima, que dissolve a membrana celular da bactéria, lisoferrina, que liga o ferro e outras substâncias, antes que possam promover o crescimento bacteriano, e ácido, em pH de aproximadamente 5, que ativa as hidrolases e inativa os sistemas metabólicos das bactérias. Então, outro mecanismo que os lisossomos agem também são para acabar com as bactérias. E com isso, dentro dos lisossomos vai haver a lisozima, que a lisozima digere, dissolve a membrana celular da bactéria, e assim a bactéria morre. Lisoferrina, que vai se ligar ao ferro e às outras substâncias e assim impedir o crescimento bacteriano, né? E o ácido também, que vai haver dentro dos lisossomos, vai ativar as hidrolases e com isso inativar, como o ambiente é ácido, ele inativa os sistemas metabólicos das bactérias. Síntese e formação de estruturas celulares pelo retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Funções específicas do retículo endoplasmático. Agora vai trazer como que o retículo endoplasmático age e quais são suas funções. A extensão do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi nas células secretórias já foi destacada. Essas estruturas são formadas principalmente por membranas de bicamada lipídica semelhantes à da membrana celular, e suas paredes são revertidas por enzimas proteicas que catalisam a síntese de muitas substâncias necessárias para a célula. Então, aqui só um parâmetro geral do que já foi abordado. A maioria das sínteses começa no retículo endoplasmático. Os produtos formados nele são, então, transferidos para o complexo de Golgi, onde são novamente processados antes de serem liberados para o citoplasma. Mas, primeiramente, devemos destacar os produtos específicos que são sintetizados nas partes específicas do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Foi trazido, então, o mecanismo geral com que ocorre a formação de algumas substâncias. Primeiramente, elas são formadas no retículo endoplasmático. Do retículo endoplasmático vão para o complexo de Golgi, onde sofrem algumas modificações, e a partir do complexo de Golgi ela pode ser liberada para o citoplasma, onde vai agir. Proteínas são formadas pelo retículo endoplasmático granular. Então aqui é uma importante função do retículo endoplasmático granular, que é o retículo endoplasmático que contém ribossomos, e os ribossomos são importantes na formação de proteínas. Então as proteínas formadas no retículo endoplasmático granular que é a porção granular do retículo endoplasmático, é caracterizada por grande número de ribossomos ancorados às superfícies externas da membrana do retículo endoplasmático. Como discutido no capítulo 3, as moléculas de proteínas são sintetizadas no interior das estruturas dos ribossomos. Os ribossomos lançam algumas das moléculas de proteínas sintetizadas diretamente no citosol, mas também transferem muito através das paredes do retículo endoplasmático para o interior das vesículas e túbulos endoplasmáticos, isto é, a matriz endoplasmática. Os ribossomos podem sintetizar essas proteínas e liberá-las
liberadas diretamente para o citosol, ou então podem mandar elas para o interior do retículo endoplasmático, onde lá dentro ela pode sofrer algumas modificações antes de ir para o complexo de Golgi sofrer outras modificações. Então, o grande importante do retículo endoplasmático rugoso ao retículo endoplasmático granular é na ação dessa síntese de proteína e modificação de algumas proteínas para serem utilizadas. Síntese de lipídios pelo retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático liso é aquele que não contém ribossomos. Se ele não contém ribossomos, a função de síntese proteica dele não é considerável, já que são os ribossomos que vão agir na síntese proteica. Então, no que ele é importante? Ele é importante na síntese de lipídios. O retículo endoplasmático também sintetiza lipídios, especialmente fosfolipídios e colesterol. Fosfolipídios e colesterol, que são constituintes da membrana celular. Então, de onde vêm os fosfolipídios e colesteróis da membrana celular? Grande parte, a maioria, vem do retículo endoplasmático liso. Esses são rapidamente incorporados à camada lipídica do próprio retículo endoplasmático, fazendo com que ele fique mais extenso. Isso ocorre principalmente na parte lisa do retículo endoplasmático. Então, esse retículo endoplasmático liso vai produzir esses fosfolipídios, esses colesteróis, e eles vão, como o retículo endoplasmático liso e o granuloso também, existe uma bicamada lipídica neles que delimitam essas organelas, eles também vão fazer parte dessa organela e tornar o retículo endoplasmático mais extenso. Para que o retículo endoplasmático não cresça desmesuradamente, pequenas vesículas chamadas vesículas RE ou vesículas de transporte continuamente se destacam do retículo liso. A maioria dessas vesículas migram com muita rapidez para o complexo de Golgi. Então, muitas dessas vesículas, contendo os fosfolipídios e o colesterol, vão se destacar e ir para os complexos de Golgi. Outras funções do retículo endoplasmático. Outras funções significativas do retículo endoplasmático, especialmente do retículo endoplasmático liso, incluem as seguintes. Ele fornece as enzimas que controlam a quebra de glicogênio quando ocorre demanda por energia. Então, o retículo endoplasmático vai fornecer as enzimas que vão agir sobre o glicogênio. O que é o glicogênio? O glicogênio é um aglomerado de glicoses. Então, essas enzimas vão quebrar o glicogênio em várias glicoses e essas glicoses vão ser necessárias para a formação de energia. Então, a enzima que é presente no retículo endoplasmático que vai agir sobre o glicogênio e assim liberar glicose para gerar energia para a célula. Ela fornece grande número de enzimas que são capazes de desintoxicar substâncias, tais como fármacos que poderiam danificar as células. A desintoxicação se dá por coagulação, oxidação, hidrólise e conjugação com ácido glicurônico e por outras maneiras. Então, o retículo endoplasmático também vai produzir várias enzimas e essas enzimas vão atuar sobre algumas drogas, tais como os fármacos, e assim ajudar a desintoxicar essas células de substâncias que poderiam danificar. Funções específicas do complexo de Golgi. Funções sintéticas do complexo de Golgi. Embora a função principal do complexo de Golgi seja o processamento adicional de substâncias já formadas no retículo endoplasmático, ele também tem a capacidade de sintetizar certos carboidratos que não são formados no retículo endoplasmático. Isso é particularmente válido para a formação de grandes polímetros de sacarídeos ligados a pequenas quantidades de proteínas. Exemplos mais importantes incluem o ácido hialurônico e o sulfato de codroitina. Então, muitas das substâncias formadas no retículo endoplasmático vão para o complexo de Golgi e lá no complexo de Golgi elas vão ser processadas novamente, então um processamento adicional. E assim vai torná-las ativas. E outro papel importante é a capacidade de sintetizar alguns carboidratos que não são formados no retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático manda para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi processa ali, sintetiza os carboidratos necessários, adiciona o que for necessário adicionar e pode formar, por exemplo, os grandes polímeros de sacarídeos, que são por si carboidratos, e esses sacarídeos podem se ligar a proteínas, aqui deu até 2 exemplos,
e com isso forma as moléculas prontas para agir. E assim ele pode liberar essas moléculas. Algumas das diversas funções do ácido hialurônico e do sulfato de cloroetina no corpo são as seguintes. Eles são os principais componentes dos proteoglicanos, secretados no muco e em outras secreções glandulares. Então, o ácido hialurônico e o sulfato de cloroetina muito importante na secreção do muco e secreções glandulares. Eles são os principais componentes da matriz no exterior das células, nos espaços intersticiais, agindo como enchimento entre fibras de colágeno e as células. Então, eles vão ocupar esse espaço entre uma célula e outra, os espaços intersticiais. Eles ocupam parte desses espaços e ocupam também os espaços entre as fibras de colágeno. Eles são os principais componentes da matriz orgânica, tanto nas cartilagens quanto nos ossos. Então, é importante aqui, nas cartilagens e nos ossos, sendo um componente da matriz orgânica, e são importantes nas atividades celulares, incluindo a migração e a proliferação. Então, também outra ação deles. Processamento de secreções endoplasmáticas pelo complexo de Golgi. Formação de vesículas. Então, como o complexo de Golgi vai processar essas moléculas que vieram do retículo endoplasmático e a formação dessas vesículas pelo complexo de Golgi. A figura 2.13 resume as principais funções do retículo endoplasmático do complexo de Golgi. A gente já vai ver ela. À medida que as substâncias são formadas no retículo endoplasmático, especialmente as proteínas, elas são transportadas pelos túbulos para a parte do retículo endoplasmático liso mais próxima do complexo de Golgi. Então, as substâncias são formadas no retículo endoplasmático e vão para parte do retículo endoplasmático liso que está mais próximo do complexo de Golgi. Nesse ponto, pequenas vesículas de transportes compostas de pequenos envelopes de retículo endoplasmático liso continuamente se destacam e se difundem para a camada mais profunda do complexo de Golgi. Nas vesículas estão as proteínas sintetizadas e outros produtos do retículo endoplasmático. Então, vai formar essas vesículas de transporte, e essas vesículas de transporte vão se destacar do retículo endoplasmático liso e vão para o complexo de Golgi, onde vão se difundir lá. E dentro dessas vesículas vão estar as proteínas sintetizadas e os demais produtos feitos pelo retículo endoplasmático em geral. As vesículas de transporte rapidamente se fundem com o complexo de Golgi e lançam as substâncias que contêm nos espaços vesiculares do complexo de Golgi. Então, essas vesículas vão lançar seus produtos que foram trazidos para dentro do complexo de Golgi. Aí, porções adicionais de carboidratos são acrescentadas às secreções. Então, essas moléculas que foram trazidas podem receber alguns carboidratos que o complexo de Golgi vai adicionar a elas. Outra importante função do complexo de Golgi é compactar as secreções do retículo endoplasmático em pacotes muito concentrados. Então, ele vai pegar aquela produção do retículo endoplasmático e vai unir ela e compactar aquilo em vesículas que vão estar muito concentradas, muito cheias desses produtos. À medida que as secreções passam para as camadas mais externas do complexo de Golgi, a compactação e o processamento continuam. Então, a maneira que vai passando de uma parte para a outra do complexo de Golgi, esse processamento vai continuando, né? Das camadas a maneira que vai indo para as camadas mais externas. Por fim, tanto as vesículas grandes quanto pequenas continuam se destacando do complexo de Golgi, carregando com elas substâncias secretórias compactadas e, por sua vez, as vesículas se difundem por toda a célula. Então, vai havendo esse processo de compactação e processamento e, quando chega no fim, as vesículas vão se difundir e ir para toda a célula. Para dar ideia da velocidade desses processos, quando a célula glandular é exposta a aminoácidos radioativos, moléculas de proteína radioativas recém-formadas podem ser detectadas no retículo endoplasmático granular dentro de 3 a 5 minutos.
Então, se é liberado aminoácidos radioativos, a célula vai pegar esses aminoácidos e de 3 a 5 minutos, esses aminoácidos já vão ser transformados em proteínas pelo retículo endoplasmático granular. Em 20 minutos, as proteínas recém-formadas já estão presentes no complexo de Golgi e após 1 ou 2 horas, as proteínas radioativas são secretadas pela célula. Então, vai ser liberado. Isso é um experimento, né? São liberados aminoácidos radioativos de 3 a 5 minutos. Esses aminoácidos já entraram dentro da célula e já foram transformados em proteínas dentro do retículo endoplasmático. Em 20 minutos, essas proteínas com os aminoácidos radioativos já estão no complexo de Golgi e 1 a 2 horas depois que esses aminoácidos radioativos foram apresentados, as proteínas radioativas formadas com esses aminoácidos já são secretadas pela célula. Então já houve todo o processo de formação, compactação e processamento e a proteína feita já foi liberada. Então a figura 2.3 é essa: formação de proteínas, lipídios e vesículas celulares pelo retículo endoplasmático e pelo complexo de Golgi. Então aqui, trazendo o retículo endoplasmático granular, essa parte, né, com os ribossomos, aqui vai ocorrer a formação de proteínas e um exemplo é a glicosilação, adicionar carboidratos a essas proteínas, que ocorre no retículo endoplasmático granular. No retículo endoplasmático liso vai ocorrer formação de lipídios e também essas proteínas vão passar. E na extremidade dele, que está mais perto do complexo de Golgi, vai liberar essas vesículas de transporte. Essas vesículas de transporte vão sair, vão aderir às camadas internas do complexo de Golgi. À maneira que vão passando da camada interna para as camadas mais externas, elas vão sofrendo o processo de compactação e processamento no complexo de Golgi. Aqui é exemplo dos lisossomos formados, então chegou aqui as hidrolases. Nessas hidrolases vão ser processadas e compactadas e vão sair as vesículas. No caso dos lisossomos, saem as vesículas com as hidrolases que vão ficar dentro das células formando os lisossomos. Em outros casos, podem formar outras substâncias que vão ser mandadas para fora da célula. Então, essas vesículas são liberadas da parte mais externa do complexo de Golgi e vão continuar seu caminho até se aderir em membrana e secretar, né, por exocitose, essas substâncias que estão internamente para fora da célula. Então, são as vesículas secretórias. Então, tipos de vesículas formadas pelo complexo de Golgi: vesículas secretórias e lisossomos. Em células intensamente secretórias, as vesículas formadas pelo complexo de Golgi são principalmente vesículas secretórias contendo substâncias proteicas que, por serem secretadas para serem secretadas pela superfície da membrana celular. Então, um tipo de vesícula que é liberada são as vesículas secretórias e o que está dentro delas vai ser mandado para fora da célula. Essas vesículas secretórias primeiro se difundem para a membrana celular, depois se fundem com ela e lançam as substâncias para o exterior por mecanismo de exocitose. A exocitose, na maior parte dos casos, é estimulada pela entrada de íons cálcio na célula. Os íons cálcios interagem com a membrana vesicular de forma ainda não bem compreendida e causam sua fusão com a membrana celular seguida pela exocitose. Isso é, a abertura da vesícula para o exterior e a extrusão dos conteúdos. Então, quando é o caso das substâncias que estão dentro da vesícula, que são as substâncias processadas e compactadas, haver necessidade de mandar para fora da célula, o cálcio entra, vai se ligar a essas vesículas secretórias. Esse processo foi dito que ainda não é bem compreendido, mas ele se liga a essas vesículas e isso é um estímulo para que essas vesículas se unam, né, à membrana e assim secretem o material que está internamente a elas. Algumas vesículas, entretanto, são destinadas ao uso intracelular. Então, são casos onde as vesículas formadas não vai ser mandado o material para fora. Elas vão manter o seu conteúdo internamente essas vesículas e essas vesículas vão ficar mantidas no citoplasma, como são os casos dos lisossomos, onde dentro deles vai haver as enzimas hidrolases e essas enzimas hidrolases vão estar dentro dessas vesículas
E essas vesículas vão ficar normalmente dentro do citoplasma. Uso das vesículas intracelulares para repor as membranas celulares. Algumas das vesículas intracelulares, formadas pelo complexo de Golgi, se fundem com a membrana celular ou com as membranas de outras estruturas intracelulares, tais como as mitocôndrias ou mesmo do retículo endoplasmático. Isso aumenta as áreas dessas membranas e, dessa forma, repõe as membranas conforme elas vão sendo consumidas. Por exemplo, a membrana celular perde muito dos seus constituintes cada vez que forma uma vesícula pinocítica ou fagocítica, e as membranas vesiculares do complexo de Golgi continuamente repõem essa membrana celular. Então, quando se forma a vesícula pinocítica ou fagocítica, consome parte da membrana. Quando ela engloba aquela substância, parte da membrana ali vai estar voltada para o meio interno daquela vesícula, e aquilo ali vai ser a membrana da célula, né, que está ali. Então, parte da membrana foi consumida, como foi dado o exemplo lá em cima, de até 3% da membrana do macrófago. Então, essa membrana não pode ser continuamente consumida sem ser reposta. E para que ocorra a reposição, algumas vesículas, já que essas vesículas também são formadas de bicamada lipídica, essas vesículas vão se destacar do complexo de Golgi e ir para a membrana, e lá vão se aderir, e assim vai repor essa membrana celular. Em suma, o sistema membranoso do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi representa um órgão altamente metabólico, capaz de formar novas estruturas intracelulares, bem como substâncias a serem secretadas pela célula. Extração de energia dos nutrientes, função das mitocôndrias. As principais substâncias das quais a célula extrai energia são os nutrientes que reagem quimicamente com o oxigênio, carboidratos, gorduras e proteínas. No corpo humano, essencialmente todos os carboidratos são convertidos em glicose pelo trato digestivo e pelo fígado, antes de alcançarem as células do corpo. Então, vou explicar aqui como a célula vai produzir sua energia. Então, ela extrai energia quimicamente com oxigênio unido com os carboidratos, gorduras ou proteínas. E no corpo, todos os carboidratos vão ser convertidos em glicose, e a partir da glicose pode ocorrer a formação da energia. Da mesma forma, as proteínas são convertidas em aminoácidos e as gorduras em ácidos graxos. A figura 2.14 mostra o oxigênio e os alimentos, glicose e ácidos graxos em aminoácidos, todos entrando na célula. Então, para a formação de energia, vai ser necessário a degradação dessas moléculas mais complexas nos seus constituintes básicos. Então, as proteínas vão ser transformadas em aminoácidos, os carboidratos vão ser transformados em glicoses, e os lipídios são transformados em ácidos graxos. E assim, essas moléculas mais simples podem ser todas transformadas em energia. Na célula, os alimentos reagem quimicamente com oxigênio sob influência de enzimas que controlam as reações e catalisam a energia liberada na direção apropriada. Os detalhes de todas as funções digestivas e metabólicas são apresentados no capítulo 62 e 72. Então aqui está dando só um parâmetro geral, a gente não vai entrar especificamente em como ocorre, mas o processo geral de como ocorre entrando a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos, eles vão entrar na mitocôndria através dos seus processos da fosforilação e utilização do oxigênio também, que vai entrar e vai ser utilizado nesse processo. Vai haver a formação de CO2, de água e de ATP. E o ATP que é a energia que vai ser utilizada pela célula. Então, esse ATP é formado nas mitocôndrias através desses constituintes. Resumidamente, quase todas as reações oxidativas ocorrem nas mitocôndrias. A energia liberada é usada para formar compostos de alta energia, o ATP. O ATP, e não os nutrientes originais, é usado pela célula para energizar quase todas as reações metabólicas intracelulares subsequentes. Então, a formação do ATP e a importância dele. As características funcionais do ATP, aqui é a molécula de ATP, que é o trifosfato
de adenosina. Então aqui a ribose com adenina, que forma, né, a adenosina, e o trifosfato é porque ela apresenta 3 fosfatos. Então, trisfosfato de adenosina. O ATP é nucleotídeo composto de uma base nitrogenada adenina, açúcar pentose ribose e 3 radicais fosfato. Os 2 últimos radicais fosfato são conectados ao restante da molécula pelas chamadas ligações fosfato de alta energia. Então, essas ligações fosfato de alta energia que vai ser onde será armazenada a energia da célula nesse processo, que como funciona, como já foi dito pela gente, né, a gente simbolizou como se fosse uma pilha. Então, essa pilha, essa energia vai ser armazenada nessas ligações fosfato de alta energia, representadas nas formas anteriormente pelo símbolo de tio. Então, aqui, representando essa ligação de alta energia entre os fosfatos do ATP. Sobre as condições físicas e químicas do corpo, cada uma das ligações de energia contém cerca de 12.000 calorias de energia por mol de ATP, o que é muitas vezes maior que a energia armazenada em ligação química usual. Daí a origem do termo ligação de alta energia. Então, essas ligações de fosfato possuem alta energia e mais, né, que normalmente encontrado em ligações usuais. A ligação de fosfato de alta energia é muito lábil, de forma que pode ser cindida instantaneamente, sempre que a energia for necessária para promover outras reações intracelulares. Então, ela é muito fácil de ser desfeita, e quando ela é desfeita, ela libera essa energia para que ocorra outras reações intracelulares. Então, quando é necessário outras reações ocorram, ocorre a quebra desse ATP, dessa ligação de alta energia, e essa ligação vai para as reações para que as reações ocorram. Quando o ATP libera sua energia, um radical de ácido fosfórico se separa, formando difosfato de adenosina ADP. Então, era ATP de trifosfato de adenosina, então 3 fosfatos. Quando ocorre a quebra de um fosfato, vai ficar só 2 fosfatos e agora vai formar o ADP, que é o difosfato de adenosina, o difosfato de 2 fosfatos agora, já que um foi quebrado para gerar energia. E essa energia liberada é usada para energizar muitas outras funções das células, como, por exemplo, a síntese de substâncias e contração muscular. Então, essa energia liberada pela quebra que vai ser utilizada para outras reações ocorrerem. Para reconstituir o ATP celular que foi consumido, a energia derivada dos nutrientes celulares é usada para recombinar ADP e ácido fosfórico, formando um novo ATP, e todo o processo se repete indefinidamente. Por essas características, o ATP é chamado de moeda de energia da célula, pois ele pode ser gasto e se refazer continuamente em períodos de apenas alguns minutos. Então, o ATP é clivado e forma o ADP, e para formar novamente o ATP, ele vai ser unido o ADP com o ácido fosfórico e normalmente vai formar o ATP. Por isso, ele é chamado de moeda de energia e pode sempre estar sendo refeito na mitocôndria. Processos químicos na formação do ATP, o papel das mitocôndrias. À medida que entra na célula, a glicose é submetida às enzimas nos citoplasmas que se convertem em ácido pirúvico, chamado glicólise. Pequena quantidade de ATP é transformada em ATP pela energia liberada durante essa conversão, mas essa quantidade é responsável por menos de 5% do metabolismo energético da célula. Então, aqui, como vai ser o papel da mitocôndria nesse processo? Então, a glicose vai entrar e vai ser transformada em ácido pirúvico em um processo que chama glicólise, e nesse processo da glicólise, pouco ATP vai ser formado, só um pouquinho de ATP, que é menos de 5% do metabolismo energético da célula. Então, aqui o importante é que a glicose, que entra no citoplasma, vai virar, por fim, ácido pirúvico, no processo que chama glicólise. Cerca de 95% da formação do ATP ocorre nas mitocôndrias. O ácido pirúvico, derivado dos carboidratos, dos ácidos graxos, dos lipídios e aminoácidos das proteínas, são convertidos em compostos acetil-CoA na matriz das mitocôndrias. Eu estou vendo que esse vídeo está ficando bem grande, então, por esse processo ser um pouco mais complexo, eu vou deixar para continuar ele no próximo vídeo, e a gente já continua e já encerra o capítulo,
E eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Deixem um like, deixem os comentários aí, vai falando o que achou. E agradeço desde já quem se dispôs a assistir até aqui. E siga a gente no Instagram também, que está aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima.